vamos a mais um Rede Vida Serviço. É normal nos sentirmos ansiosos diante de ocasiões que geram expectativa, medo ou indecisão. O problema é quando a preocupação é tão excessiva que causa prejuízo por um período prolongado. A ansiedade, aliada à falta de rotina, podem interagir negativamente, afetando a nossa saúde mental e física. A ansiedade, quando patológica, pode levar a sintomas como inquietação, dificuldade de concentração, insônia e medo constante. A falta de rotina pode potencializar esses sintomas, tornando a pessoa mais vulnerável à ansiedade e ao estresse. Mas para falar como a ansiedade e a falta de rotina impactam a nossa vida, receba a doutora Isabelle Chamas. Olá, seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de poder falar desse assunto que eu gosto tanto, que eu falo tanto dentro do consultório. Vamos lá. E é tão presente nas nossas vidas: ansiedade, falta de tempo, rotina. Como essa nossa mania ou vontade de ser excessivamente produtivos e não parar nunca pode impactar negativamente nas nossas vidas? A gente está vivendo numa geração onde é tudo acelerado. Inclusive no celular a gente já consegue acelerar a fala, os vídeos do YouTube, os vídeos da própria Netflix a gente consegue acelerar. Tudo a gente precisa ter essa sensação, porque é o que a gente vê nas redes sociais, essa sensação de que está todo mundo produzindo e a gente está ficando para trás. E aí isso acaba gerando uma sobrecarga, isso acaba gerando um estresse. E tudo que é além do nosso esperado é ruim. Então, a ansiedade foi exatamente o que você falou. A ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso corpo, desde que ela não atrapalhe o nosso dia a dia. A partir do momento que ela está atrapalhando o nosso dia a dia, é hora de buscar uma ajuda. Aí é hora da gente falar, opa, pera, isso está me atrapalhando, porque aí não está gerando só danos emocionais, começa a gerar os danos físicos, que geralmente é quando o pessoal procura por ajuda, né? Aí começa os tremores, a sensação de angústia, falta de ar, e aí é quando a pessoa começa a sentir que ela precisa buscar uma ajuda. Ela pode chegar a essa sensação de tremores, de falta de ar, como se a pessoa estivesse tendo um infarto de tão forte que é, doutora? Aí a gente já entra na crise de ansiedade ou na crise de pânico, que aí é quando a pessoa fica desesperada porque ela realmente dá uma sensação de infarto. Então, aperta o peito da mesma forma como se fosse um sintoma de infarto. E aí a pessoa fica desesperada. Tanto que tem um protocolo, você vai para o pronto-socorro, você faz o eletro do coração para descartar, e aí, não é do seu coração, acho que é do seu emocional. E aí é quando eles encaminham para o psiquiatra, e aí é quando o pessoal assusta. Mas a ansiedade, se ela é um sentimento, ela é tão vilã assim na nossa vida, ou ela tem algum benefício que se a gente souber usá-la e administrá-la vai ser positivo? Eu falo para todo mundo assistir o filme do Divertidamente. É lindo. Porque a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Ela funciona inicialmente como uma proteção. Então, eu preciso sentir isso para eu me proteger ou para eu me prevenir de algo que possa acontecer. Então, o corpo, ele sempre avisa, acho que você está excedendo o seu limite. Então, a ansiedade vem. Então, por exemplo, tem uma viagem no dia seguinte. É normal que a gente se sinta ansioso. É normal, é uma coisa que a gente criou uma expectativa. Agora, se você tem uma viagem daqui um mês e você sofre todos os dias por conta disso, isso já excede, porque aí já começa a atrapalhar nas suas atividades do dia a dia. Então, aí começa a atrapalhar o que a gente tem que fazer e aí entra a necessidade da rotina, né? Então, quanto mais rotina você tem, menos ansiosa você fica porque você tem o controle daquilo.
Então, para os meus pacientes ansiosos, né, com transtorno de ansiedade, para os pacientes que têm um TDAH, a rotina também é muito importante. A rotina, ela entra como um tratamento auxiliar de quase todo mundo que entra ali no meu consultório. Olha isso. Porque você tem a previsibilidade das coisas, né? Então, você consegue prever. Então, vamos lá. Temos um planner. Quando eu trabalho com os meus adolescentes, que eu atendo crianças, adolescentes e adultos. Então, a gente monta ali um planner do que é fixo, do que pode acontecer. Então, a consulta comigo costuma ser bimestral. Então, uma vez a cada 2 meses eu vou no consultório da doutora. Isso aí já está previsível, já está previsto. Então, eu coloco ali no planner. Então, quando você segue uma linha e você segue uma rotina, você não está fazendo bem só para o seu corpo, porque o corpo também acostuma. Ele acostuma com atividade física dentro da rotina, ele acostuma com alimentação saudável dentro da rotina, ele acostuma com o horário, a higiene do sono dentro da rotina. Então, tudo isso que a gente encaixa no nosso dia a dia do que a gente faz é uma rotina. Então, quando a gente tem um planner do que a gente tem que fazer, a gente não procrastina. E isso, então, tá bom, eu tenho uma viagem daqui 5 dias, coloco ali, ó, quando que eu vou arrumar minha mala? Porque existe aquela pessoa que deixa para fazer tudo de última hora e tá ansioso e sempre chega na viagem e fala, meu Deus, esqueci a escova de dente. É isso. Mas, assim, nem todo mundo pode ter acesso a um psiquiatra ou tem as mesmas condições. A gente vive num país muito plural. Sim. A gente aqui tem o privilégio de ter uma condução própria. Sim. Mas muitas pessoas que podem estar assistindo a gente depende do ônibus, do metrô. Do SUS. Do SUS, né? Como nessa rotina de não ter um sono de qualidade, porque as pessoas às vezes chegam em casa altas horas, aí tem que alimentar, tem mãe solo, aí tem que cuidar de todas as crianças, cuidar da casa, fazer comida no outro dia, acordar cedo, 2, 3 horas antes para pegar uma condução, para poder, lotada, quando eu consigo pegar, para chegar no meu serviço. Como conseguir, diante desse caos, montar minha rotina? Quando a gente tá em consulta, a gente faz a rotina da pessoa de acordo com a vivência e de acordo com o que é possível para ela. Porque o que é possível para mim, às vezes, não é para você. Então, é de acordo com a realidade da pessoa. Entendi. Exatamente. Então, tanto o acesso às medicações, o acesso, por exemplo, pessoas que não têm condições financeiras de pagar uma academia, eu não vou impor que a pessoa vá para academia. Não, o que você pode fazer? Você tem uma praça? Você tem que a gente está perto da represa para andar, para fazer uma caminhada, para correr? Então, quando a gente trabalha ali dentro da consulta, a gente vai de acordo com o que o paciente pode. E isso não necessariamente precisa ser feito. Os psicólogos também trabalham bastante com a rotina, né? É que ali na minha consulta psiquiátrica a gente faz algo bem individualizado. Mas, dado o contexto, e aí vem a tecnologia para trazer essas coisas boas, né? Porque a tecnologia não é só de informações ruins. A gente tem os profissionais que você pode pesquisar. Então, assim, tudo bem, precisaria ali um adulto de pelo menos umas 6 horas. Como que eu consigo essas 6 horas de sono? O que eu consigo fazer? Tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que trabalham à noite, por exemplo. Então, a rotina dessa pessoa não vai ser igual à rotina da pessoa diurna. Então, dentro disso, ela sabendo o que é básico, ela mesmo pode ir ajustando. A questão mais difícil é ela sentar, respirar e falar o que é o básico e como que eu posso organizar isso. Porque é isso que você falou, a gente vive numa correria do dia a dia que a pessoa não senta para ver o básico, o óbvio do que ela precisa para ter uma vida saudável. Né? E às vezes eu vou falar por mim, às vezes parece que eu fiz tanto, a hora que eu chego falando, não fiz nada, e você tá numa exaustão, Exatamente. Uma exaustão mental. Exatamente. Parece que a gente fica ali e não consegue isso que você falou, a organização. Porque querendo ou não,
O celular, ele tira Com certeza. bom tempo da gente, que a gente fica ali rolando e fica ali vendo, e às vezes nem é coisa interessante, mas você fica ali, olha. Tipo, eu tenho 15 minutos, o que eu vou fazer durante esses 15 minutos? E aí você começa a rolar, e você vai. E a hora que você viu, não foram 15 minutos, foram 30, foram 45 minutos, vai 1 hora. Assim funciona com crianças e adolescentes. Se você não estabelece um limite de horário de tela, é muito mais legal para a criança ficar na tela. Ela não vai querer ir fazer uma tarefa, trabalhar ali com um brinquedo cognitivo. Ela vai querer ficar na tela, porque é muito mais legal, muito mais atraente. A criança ou adolescente, eles vão pelo que é mais fácil e pelo que é mais legal, não pelo que é certo. Eles não têm esse discernimento. Então, por isso que é um dever de pais, cuidadores, colocar esses limites, né? Colocar essa rotina. A criança precisa de rotina para ela conseguir ser saudável, porque tudo que acontece na infância reflete na vida adulta, tudo. Olha que importante, muitas vezes tá um pai em casa, mas doutora, como que eu vou colocar essa rotina? Porque é importante ele ter acesso à vida virtual também, Sim. onde está tudo, Sim. Mas como delimitar isso, como ensinar, como colocar isso e mostrar que, olha, isso pode ter um impacto positivo, mas também pode ter impacto negativo, gerando uma ansiedade e outros problemas para você. A gente não pode privar o adolescente, por exemplo, não vai tirar o celular, não tem como. Não existe essa possibilidade no mundo onde a gente vive tirar o celular de um adolescente. Mas a gente tem como limitar a quantidade de horas. E com crianças e adolescentes, você consegue dialogar, você consegue combinar. Então, olha, para a sua idade, são tantas horas que são permitidas para você não começar a ficar doente, para você não começar a ficar ansioso. Os exemplos lúdicos, né? Então, eu uso muito divertidamente, tanto com meu filho quanto dentro do consultório. Tá vendo a ansiedade? Por que ela ficou assim no filme? O que aconteceu que fez com que ela perdesse o controle? Ela não estava ali, tentando ficar ligada em tudo ao mesmo tempo? Então, quando você estabelece limites, que é uma coisa que a gente está numa linha muito tênue, né, na nossa geração. Sim. Porque antes, as gerações antigas era muito rígido. Era um excesso. Era muito rígido, e agora a gente está transicionando para essa educação positiva. Só Sim. que é uma linha tênue, porque a educação positiva não é ceder tudo, né? A educação positiva é acolher, mas é colocar limite. A criança sem limite, ela se torna um adulto negligenciado. Olha como que é importante a gente já começar dali, porque sempre. Não ter o limite pode gerar uma ansiedade, por isso que a gente está vendo uma geração tão ansiosa de crianças e adolescentes, doutora Isabelle? Foi o último livro que eu comprei, A Geração Ansiosa, falando justamente sobre a ansiedade na infância. Tá cada dia mais prevalecendo essa ansiedade, essa necessidade de ter tudo ali. Então, por exemplo, na nossa idade, na nossa geração, a gente tinha uma televisão, mas eram desenhos com baixo estímulo, a gente não podia ficar o tempo todo, nem tinha, né, recursos para isso. Então, a gente fazia outras coisas. Agora não. E eu não julgo, por exemplo, tem mãe que chega no meu consultório e fala assim: doutora, eu trabalho o dia inteiro. Eu chego em casa, eu preciso ainda de um momento para fazer o jantar e eu preciso de um momento para tomar banho. Então eu dou a tela para o meu filho para eu conseguir fazer o meu básico. Sim. Né? Então essa é a importância da gente fazer a atenção individualizada, porque cada um de nós temos um contexto de vida, um contexto de família, e é importante enxergar isso, porque aí a gente fala sobre empatia, né? Tanta gente usando essa palavra em vão, mas o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro, mas não você ficar com dó e ficar comovido pela vida do outro. É você ser uma rede de apoio, por exemplo, que é o que muitas pessoas não têm. Então,
outros exemplos dentro do nosso consultório. Mulheres sobrecarregadas, por quê? Porque a mulher fica responsável por cuidar dos pais doentes, mais idosos, dos filhos. A nossa geração de mulheres é uma geração de mulheres que trabalham fora, mas quem faz os serviços de dentro de casa, às vezes a mulher chega do trabalho fora e tem o trabalho de dentro de casa. E tem todas as outras 1000 responsabilidades, né? A mulher muitas demandas. E isso gera uma sobrecarga. Então, eu falo bastante sobre a importância, até maio foi a campanha do Maio Furta Cor, que é justamente a campanha para falar sobre a saúde materna. Porque eu sou a base da minha casa. Se eu não tô saudável, eu desregulo todo mundo. E essa sobrecarga também pode despertar uma ansiedade? Com certeza. É o próximo. Ela já está num transtorno ansioso quando a gente fala de sobrecarga mental. A gente começou logo no início do programa falando de sinais mais fortes da ansiedade, que chegou até a pessoa chegar até num pronto-socorro achando que está infartando. Mas para a gente não chegar aí, quem está assistindo a gente, olha, eu não quero chegar a sentir que eu estou tendo um infarto sem ter. Quais são aqueles sinaizinhos leves e ocultos que a ansiedade está batendo na nossa porta, que a gente tem que falar, epa, deixa eu parar um pouquinho, respirar e ter um momento para cuidar de mim? Tanto quando a gente fala sobre ansiedade, quando a gente fala até sobre depressão, a gente vê os sinais da perda de vontade. Então, uma coisa que me fazia feliz antes, agora tanto faz. Uma coisa que me deixava estável antes, me deixa irritada agora. Eu tô ficando irritada com mais facilidade. Eu tô ficando cansada com mais facilidade. Eu tô me irritando, eu tô ficando... Eu exaltei. Eu ergui o meu tom de voz por algo que normalmente eu não faria. E às vezes é difícil, até os sutis, os exemplos sutis é difícil de identificar. Sim. Né? Porque a gente não percebe. Às vezes a gente tem alguém ali perto, próximo, mais íntimo, fala assim, nossa, mas você tá meio nervosa esses dias, né? Você anda meio irritada, ou nossa, você não tá, ou até mesmo da insônia, né? Então tá vendo que não tá tendo uma boa qualidade de sono, que tá perdendo, assim, tá aquele sono picado. Então, são esses sinais que são os sinais do começo. A gente tem que ficar atento aí para não chegar Isso. E ter uma situação pior. Exato. Você falou também da higiene do sono. O que é a higiene do sono? A higiene do sono são algumas coisas que a gente faz para trazer com que o nosso cérebro se acalme. Então, por exemplo, a tela é uma coisa que atrapalha muito a nossa qualidade de sono. Então, desliga todas as telas da casa 1 hora antes. Se a família tiver condições de, às vezes, ir para a cama todo mundo no mesmo horário, ou pelo menos com as crianças, tira a tela, vai diminuindo a luz, né, deixando um ambiente mais tranquilo, com menos barulho, com menos estímulo. Tem o café. Tem uma polêmica. Surgiu uma polêmica aqui nos bastidores, que a doutora Isabelle, eu confessei aqui que nós, da Rede Vida, todo o pessoal aqui é apaixonado por café e a gente consome muito café. E aí a doutora Isabelle não gostou de ouvir isso. Por quê, doutora Isabelle? Eu cheguei dando bronca. O café demora 7 horas para sair do nosso corpo. Isso já foi cientificamente comprovado. Então, se você toma o seu cafezinho às 3, o café vai até às 10 horas da noite trabalhando ali no nosso corpo. E o café é um estimulante, assim como a Coca-Cola, assim como o açúcar, de uma forma geral. Então, tudo que estimula é o que a gente tem que ir diminuindo ao longo do dia para a gente conseguir desacelerar. Porque senão, como que a gente vai dormir, ter uma boa qualidade de sono, se a gente não consegue desacelerar?
Mas não precisa ficar sem tomar café, né, doutora? Não precisa ficar sem tomar café. Então é só tomar com moderação. Com moderação, no horário certo, tentar evitar de colocar o açúcar ali na hora do tomar um cafezinho. Existem cafés deliciosos hoje em dia que a gente não precisa do açúcar. Então tem isso, eu brinco com os meus pacientes, falo sempre em todos os lugares que eu vou, que quando algo começa com a letra C, a gente tem que ficar em alerta. Então é o café, o celular? Café, coca, chocolate, cerveja. Nossa, celular. doutora, eu só estou no negativo aqui nessa lista, gente. Eu só estou no negativo, doutora Isabelle. Aí sempre tem um paciente que brinca. Cenoura. A cenoura tá valendo. A cenoura tá valendo. A cenoura tá valendo. A gente está falando sobre ansiedade, comportamentos. Sei que foge um pouquinho do assunto, mas eu vou aproveitar que você é uma doutora, psiquiatra estudada. Não tem como deixar de falar sobre a nova moda dos adultos terem os bebês reborns. É uma Tá atrelada à ansiedade, alguma fuga, alguma coisa de algum problema ali no sentimento emocional, mental, doutora? Como que o que retrata isso pra gente? Existem várias teorias do porquê que o bebê reborn está trazendo tanta polêmica. Uma delas, inclusive, é a rede social, então o fato das pessoas buscarem essa aprovação, esses likes, esse ibope, né? Então, às vezes, não existe um transtorno mental atrás disso, é só por questão de likes. Tem até aquele, você ouviu falar daquele labubu, aquele bichinho que eles estão colocando na bolsa, que é um bicho horroroso. Horroroso. Eu comprei um só para fazer um vídeo para explicar a influência ruim da tecnologia, das redes sociais sobre todo mundo, porque não é só o adolescente que está sendo atingido com isso, é a criança e o adulto. E tem muito adulto, esse bichinho, o que eu mais vejo é adulto desesperado correndo atrás desse bichinho. Influencers, e é um bichinho horroroso, e eu vou soltar um vídeo, porque eu me sinto inconformada com isso. E aí, falando do bebê reborn, a gente também tem outras teorias. A gente até usa, por exemplo, num idosinho, uma idosinha que tem um Alzheimer, que tem uma doença ali, que está numa síndrome demencial, que necessita de alguma coisa. Então, a gente usa isso ao nosso favor. E até aí, saudável, né? Uma criança, ter bebê, eu estava mostrando para o meu filho esses dias a minha primeira boneca, porque eu ainda tenho guardado. Eu falei, nossa, até que dá uma parecidinha com a bebê reborn, mas é uma criança brincando, né? E tudo bem, adultos também colecionam as coisas, não tem problema. Eu também tenho algumas coisas que eu gosto de colecionar. Só que a partir do momento, lembra que a gente falou que tudo em excesso é ruim? Sim. A partir do momento que a pessoa sabe que é um objeto, e leva num profissional médico, por exemplo, leva uma boneca ao pediatra, aí é um exagero, aí já acho que pode ser, é um trauma da infância, é um vazio que a pessoa sente, a pessoa teve uma perda e está suprindo, a gente não sabe qual é o contexto da pessoa estar fazendo isso, mas não é algo saudável, é alguém que está precisando de ajuda, né? Não é algo saudável. Então, se aparecesse uma mãe com uma bebê reborn no meu consultório, eu tentaria conduzir uma consulta voltada para a mãe. Sim. Do porquê disso, porque não é algo esperado para a nossa sociedade. A pessoa às vezes precisa de uma ajuda e nem percebe que está precisando de tal ajuda. Às vezes ela está preenchendo um vazio e ela está vendo que tem outras pessoas fazendo o mesmo. Então, para ela, aquilo ali está se tornando algo que está aceitável, né? E isso nos preocupa bastante. A gente está terminando a nossa entrevista, que a gente aprendeu tanto hoje, mas eu quero que você deixe um recado para quem acompanhou a sua fala. Eu gostaria muito que vocês colocassem
a rotina como uma palavra saudável dentro da vida de vocês. Ter uma rotina não é exatamente ter horário para tudo, mas que você consiga estabelecer algo para sua vida que a longo prazo só vai te trazer benefício. Então, quando a gente fala de rotina, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de vida saudável, de qualidade de vida. Adorei, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Hoje a gente aprendeu com a doutora Isabelle sobre a importância de controlar os pensamentos, incluir a rotina nas nossas vidas e também dos nossos filhos. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!